Olá, graça e paz. Seja bem-vindo à nossa escola de líderes. Estamos vivendo o primeiro módulo, companheiros de jugo, discipulado artesanal, que tem como objetivo lançar as bases para a formação de liderança. Hoje, nessa quarta aula, nós estaremos tratando sobre discipulado, um conceito secular. Discipulado que, de forma mais objetiva, surge com a relação entre Deus e Moisés. Nós estamos falando aqui da inspiração bíblica, porque Moisés foi o escritor do Pentateuco, ou seja, o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia. E num relacionamento com Deus, o Senhor fala a Moisés, traz a Moisés todos os seus oráculos sobre a criação em especial, quando Deus se relacionava com Adão e Eva no jardim. O Senhor fala sobre a queda para Moisés, e também é ali que começa uma grande jornada de libertação do povo de Deus do Egito, onde o relacionamento entre Deus e Moisés vai se tornando cada vez mais forte à medida que o tempo vai passando. Isso é discipulado. Discipulado não é meramente informação, é realmente caminhada com Deus, onde a informação ela tem um lastro, que é esse relacionamento, que é essa comunhão entre Deus e o homem. E por toda a Bíblia nós vamos percebendo essa inspiração, essa caminhada de homens muito próximos com Deus, que vão trazendo para nós a vontade, o entendimento, o amor, a graça do Senhor a todos nós. E o Senhor, ele é quem dá o start, é ele quem inicia esse processo do relacionamento artesanal ali com Moisés. E ele também deseja que Moisés dê continuidade. Para tanto, ele dá ordens a Moisés para que Moisés encoraje, para que Moisés fortaleça o seu discípulo, que no caso era Josué, o seu sucessor. Moisés abriu o coração para Josué, contudo, a ideia de compartilhamento não era natural, até mesmo por conta do pecado, do egoísmo. Então foi muito importante que Deus orientasse também Moisés como proceder nesse passar de bastão, nessa sucessão. E assim aconteceu. Moisés, ele tratou, quando subia ao monte para falar com Deus, levava também Josué, ele preparou Josué em todas as dimensões possíveis, para que Josué se tornasse um líder que pudesse guiar com coragem o povo de Deus na conquista da terra prometida, e assim aconteceu. Na Bíblia, no Antigo Testamento, nós vemos vários outros exemplos, eu vou apenas destacar alguns. Mais um aqui que eu quero destacar é o discipulado de Eliseu, que durou 11 anos. Eliseu foi discipulado pelo profeta Elias. E quando a gente percebe esse tempo, 11 anos, quando a gente olha para Moisés e o próprio Deus, Moisés e Josué, nós trazemos aqui à baila um fator primordial, que é o fator tempo. O fator tempo é necessário, porque não há uma grade, um currículo. O discipulado ele acontece de forma experiencial, baseado em princípios e também em atitudes que vão sendo desenroladas ou que vão acontecendo na medida que a história vai transcorrendo. Eliseu humildemente seguiu Elias, como nós sabemos, e se tornou um discípulo mais caprichoso, um discípulo, como ele mesmo queria, de unção dobrada. E como é importante esse ponto.
O sucesso do discipulador é quando o seu discípulo se torna alguém muito mais capaz, muito mais eficiente. E esse é o desejo de Deus, uma progressão, um crescimento. Há muitos outros exemplos no Antigo Testamento, como Davi e seus valentes, como os patriarcas que treinavam seus filhos, discipulado familiar, os pais inculcando a palavra de Deus, a vontade de Deus na mente de seus filhos. Em Eclesiastes, por exemplo, Salomão fala da importância de dois estarem juntos, porque um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. É o famoso cordão de 3 dobras. Partindo agora para o Novo Testamento, a gente olha para Lucas, capítulo 10, Jesus comissionando os 70, que era ali já a sua pequena igreja, que já andava com ele um tempo. E lá no capítulo 9 de Lucas, Jesus comissiona os 12, escolhe 12, e mais na frente ele pega esses 70 e os envia de 2 em 2. Jesus não enviou de 5 em 5, de 3 em 3, de 6 em 6, enviou de 2 em 2. E isso aponta para um fator primordial que é de espelhamento, que é de comer o sal junto. Se é que você entende essa expressão, comer sal juntos, é quando duas pessoas precisam se conhecer, se aceitar, se compreenderem e realmente formarem ali um só, uma comunhão para um propósito. E a gente percebe que é muito importante que antes que ocorra o pequeno grupo, antes que aconteça uma congregação, uma igreja, haver esse tipo de relacionamento mais próximo, mais forte. Jesus, hora ou outra, está com os 2 ou 3, Pedro, Tiago e João. Ele envia aqui os 2. E no Novo Testamento a gente também olha para a melhor dupla de todos os tempos, no meu modo de pensar, que é Barnabé e Paulo. Por muito tempo eu olhava Paulo e continuo olhando com muita admiração, mas a minha admiração se tornou muito maior pela vida de Barnabé. Um homem muito simples, um homem humilde, um homem fiel ao Senhor, mas que estava completamente desprendido de suas vaidades pessoais e desejoso de que o reino de Deus fosse estabelecido com o que pudesse existir de melhor, e nesse caso era Paulo. E Barnabé cuidou, foi um instrumento de Deus para que Paulo se tornasse quem é Paulo hoje para todos nós. Então nessa aula nós vimos essa ideia, esse panorama de conceito secular, de inspiração bíblica, de experiências, de investir tempo. Na próxima aula nós vamos avançar nesse quesito, a questão do fator tempo e como isso começa a avançar, começa a chegar na parte da evangelização, como é que a gente começa a perceber o processo desses 2 que vão caminhando e que daqui a pouco começam a executar a missão. Por hoje é só. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima aula.